Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo para falarmos de Flamengo. Pois é, aqui empatou fora de casa com o Racing pela Libertadores lá na Argentina. Muita gente, ao ouvir isso que eu acabei de falar, vai falar, poxa, bom resultado, mas não. Se a gente for levar em consideração o contexto da partida, a gente vai perceber que foi um empate com muito gosto de derrota para o Flamengo. A vitória poderia ter acontecido, mas por que não aconteceu? Eu vou trazer aqui alguns motivos, pelo menos na minha opinião, e eu acho que o Sampaoli errou em muita decisão que ele tomou para esse duelo. A gente vai falar aqui, eu listei alguns bons motivos, na minha opinião, e eu quero saber se vocês concordam ou não. Teve muro pichado, a gente vai comentar Davi Luiz e Rodrigo Caio, ausências no jogo contra o Racing, será que vão para o jogo contra o Atlético Paranaense? Treinaram hoje? E tem também mais um não no mercado da bola para o Flamengo. O Flamengo tentou a contratação de um jogador do Santos e esse jogador disse não. Não, pessoal, e não é o Ângelo, é um outro jogador do Santos. A gente vai comentar isso aqui no vídeo de agora. Mas antes, queria falar para vocês sobre a KTO, minha querida parceira KTO. Muita gente me para na rua, me pergunta, me manda mensagem aqui nas redes sociais. Vene, para fazer aposta, para fazer aquela fezinha, você sugere alguma casa de aposta? Galera, olha só, quem me pergunta isso é sinal que não está acompanhando os meus conteúdos, porque eu aviso no Instagram, no Twitter, no YouTube, KTO é a melhor casa de apostas esportivas que vocês vão encontrar no mercado. Tem as melhores odds, tem tudo, galera, tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Internacional, Libertadores, Copa do Brasil. Por exemplo, esse final de semana tem Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense, Flamengo e Atlético Paranaense, Botafogo e Atlético Mineiro. São bons jogos para fazer aquela aposta. E aí? Tá esperando o quê para ir lá no site da KTO? E a boa, hein? Utilizando o código VENE, você terá direito a bônus. Olha que moleza que eu estou dando para vocês. Código VENE, bônus, KTO, melhor impossível vocês acharem aí no mercado, beleza? Galera, eu vou começar falando aqui dos motivos, na verdade, dos erros do Sampaoli na partida contra o Racing, na minha opinião, tá, galera? Prestem atenção. Acho que ele errou iniciando o jogo com 3 volantes, já começa aí. Vene, você tiraria quem? É muito fácil eu falar isso, óbvio, após a partida, mas esse seria o meu pensamento antes da partida e foi. Quem conversa comigo sabe muito bem. Eu não começaria com o Vidal. Eu acho que o Vidal vive um péssimo momento com a camisa do Flamengo e o Sampaoli continua insistindo em Vidal. Fico feliz pelo Pulgar ter jogado bem. Na minha opinião, foi o melhor jogador do Flamengo em campo, inclusive. Não atuava desde o dia 25 de fevereiro, muito tempo longe dos gramados. Voltou muito bem, dando passe para gol, dando um passe para o Gabigol fazer gol embaixo da trave, o Gabigol perdeu. Um jogador extremamente importante no duelo com o Racing. Então acho que aí já foi o primeiro erro do Sampaoli. Insistir em Vidal e Thiago Maia não está dando certo. Para com isso, Sampaoli, não dá mais certo. Vene vai colocar quem no lugar do Thiago Maia? Bota o Igor Jesus pedindo passagem, bota o garoto. Por que não utilizar o Igor Jesus? Ontem a gente viu contra o Racing, o Thiago Maia totalmente, away, sem ritmo de jogo, chegando atrasado nas jogadas, poderia ter sido expulso. Não sei se é por conta da pancada que ele levou na perna no jogo contra o Botafogo, não sei. Sei que ele vem fazendo péssimas partidas há muito tempo com a camisa do Flamengo. Outro erro do Sampaoli, ele viu o Wesley com cartão amarelo e não tirou o Wesley. Vene a culpa do Wesley, discordo. O Wesley é um garoto de 19 anos, fez a sua 13ª partida no time profissional do Flamengo. É um jogador que ainda está aprendendo, ele está pulando etapas, ele não seria titular, ele está sendo titular com o Sampaoli porque Mateuzinho e Varela estão lesionados. Então o menos culpado nessa história toda é o Wesley. É óbvio que ele precisa evoluir nesse sentido. É um jogador que precisa controlar melhor suas emoções durante a partida. Ontem, quando ele tinha cartão amarelo, todo mundo viu. Até uma criança de 3 anos viu que ele levaria o segundo cartão amarelo. Era para o Sampaoli ter tirado do jogo. Não tinha nenhum lateral à disposição. Bota o Fabrício Bruno para fazer essa função, que já fez anteriormente, inclusive com o Sampaoli. Foi um erro. Foi um erro não ter tirado o Wesley. E o Wesley está passando por um momento de aprendizado. Ele não teve culpa. Ele não teve culpa. Que isso sirva de aprendizado na carreira dele. É um garoto de 19 anos,
com potencial absurdo. Não vou permitir os torcedores do Flamengo caírem em cima do Wesley. E mais uma vez vão queimar um jogador da base que tem um potencial absurdo. Outro erro, colocou o Bruno Henrique errado. Cadê o Matheus França? Por que não utiliza mais o Matheus França? Cadê o Matheus Gonçalves? Por que não utiliza mais o Matheus Gonçalves? Um jogo que precisava de intensidade, ele vai e coloca Bruno Henrique e Arrascaeta. 2 jogadores voltando de lesão. Qual intensidade ele vai ter? E por que ele tirou o Pedro? Não era para ele ter tirado... Ah, mas o Pedro fazia uma péssima partida, concordo. Mas naquele momento não era para ter tirado o Pedro, era para ter mantido o Pedro. Simples assim. E para finalizar, chega do Santos no gol. Não dá mais, São Paulo. Nesse estilo de jogo, você não pode utilizar o Santos. O Santos não sabe jogar com os pés. Sobretudo, vive uma fase ruim com a mão. O gol de falta ontem foi um golaço. Isso é indiscutível. Agora, eu não vou permitir as pessoas falarem assim, era indefensável. Por que não? A bola não foi nem no ângulo. O Santos nem pulou, ficou ajoelhado, praticamente pedindo a bola em casamento. Como que um goleiro fica ajoelhado e nem pula na bola? E ele esperava que a bola fosse daquele lado, porque a barreira estava daquele lado. Então, na minha opinião, chega do Santos, chegou o momento do Matheus Cunha. Por falar em Matheus Cunha, a renovação de contrato dele está travada, tá? Pessoas que acompanham a carreira do Matheus Cunha dizem, o Flamengo procurou a gente, conversamos e tal, e depois travou tudo. E ninguém sabe por quê. O contrato dele vai até o fim desse ano. Chega no meio do ano, ele assina um pré-contrato, sai de graça, vão dizer que a culpa é do jogador. Não, a culpa é da diretoria que está dando mole. Mas enfim, após o resultado, muros da Gávea foram pichados lá na sede do Flamengo. Eu inclusive trouxe essa informação 15 para as 3 da manhã, foi isso mesmo, a hora que a fonte me ligou para me passar as fotos, as informações, publiquei, tá tudo lá no meu Twitter e também no meu Instagram, @VeneCasagrande, as 2 redes sociais. Falando um pouco de campo e bola, após a viagem, eles retornaram ontem mesmo da Argentina, foram direto para o Ninho do Urubu, a pedido do São Paulo, se concentraram, treinaram na manhã dessa sexta-feira. Já é o São Paulo identificando que precisa melhorar a concentração dos jogadores. Davi Luiz e Rodrigo Caio, ausências no jogo contra o Racing, treinaram normalmente. Inclusive, isso chama a minha atenção. O Flamengo em nenhum momento divulgou que Davi Luiz foi controle de carga. Ou seja, eu posso afirmar aqui que foi uma opção técnica do São Paulo. Se o Flamengo não divulgar nada, inclusive pessoas me falaram isso, que o Davi Luiz não viajou por conta da opção técnica do São Paulo, que não foi por conta do controle de carga. O Flamengo até o momento não divulgou nada, então faz sentido. Me dá a entender que o São Paulo que não quis que o jogador viajasse. E o Rodrigo Caio sofreu uma pancada no treino antes do jogo contra o Racing e foi preservado, poupado e provavelmente vai ficar à disposição para o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense. Galera, agora, mercado da bola. É o seguinte, o Flamengo recentemente tentou o Ângelo, né? Vocês acompanharam toda essa história, essa novela toda que se estendeu aí durante meses. E agora o Flamengo tentou a contratação de mais um jogador do Santos, mais uma promessa do Santos. Uma informação primeiramente publicada pelos amigos Isabelle Costa e Bruno Lima, e que nós confirmamos que o atacante David Washington, 17 anos, promessa do Santos, foi procurado pelo Flamengo, sofreu uma investida do Flamengo, o Flamengo fez proposta oficial e ele recusou a proposta do Flamengo. Ele disse não ao Flamengo. Abre aspas. Decidi ficar porque desde o Sub-11 sonho em chegar ao profissional do Santos. Eu sei que financeiramente seria muito bom para a gente, mas jogar aqui é um objetivo desde criança. Sei que meu pai não precisaria mais fazer de tudo como faz em Santos, mas eu quero jogar no Santos. O pai do David Washington é mecânico de máquina agrícola e trabalha com serviços gerais em Santos. O filho pediu desculpas por negar a possibilidade financeira que mudaria a vida da família. Apesar do não, o Flamengo segue interessado na joia do Peixe e pode fazer uma nova investida nos próximos meses. Galera, olha só, o Flamengo está colecionando nãos aí no mercado, hein? Isso tem que ser dito. Matheus Uribe disse não. Fernando, volante, embora a diretoria negue, dizendo que foi apenas oferecido, os empresários falam que o Flamengo se reuniu, os empresários alegam que tem conversa, que o Marcos Braz ligou para o Fernando. Os empresários falam isso, e eles não chegaram a acordo, o Fernando deu não. Matheus Uribe é o volante lá do Porto. Ângelo deu não ao Flamengo.
E agora o garoto David Washington também deu não ao Flamengo. Gente, na boa, pelo visto o Flamengo não está tendo muito sucesso assim no mercado de transferência, mas o Flamengo vai forte na próxima janela de transferência. O que me falaram no Flamengo é o seguinte: Vene, não é só um volante que a gente vai tentar a contratação, são 2 volantes que a gente quer trazer e um atacante extremo direito. Isso não é mais segredo para ninguém, todo mundo sabe disso. Tanto é que o Flamengo tentou o Ângelo dos Santos durante meses e não conseguiu. Então o Flamengo quer trazer pelo menos 3 reforços, 2 volantes e um atacante extremo. E laterais, se surgir uma boa oportunidade, o Flamengo vai trazer. Tal como zagueiro, se surgir uma boa oportunidade, o Flamengo vai trazer. Que se a gente parar para analisar, a zaga realmente não é o forte do Flamengo atualmente. E eu tenho a minha opinião, acho que o Davi Luiz não era nem para ter renovado, o Felipe Luiz não era nem para ter renovado. Então, esses são os movimentos do Flamengo aí na próxima janela de transferência. Inclusive essa viagem de Marcos Braz e Bruno Spindel à Argentina para o jogo contra o Racing. Eles se reuniram com alguns empresários, ouviram muitos jogadores sendo oferecidos. Então é assim, o Flamengo mapeando o mercado para reforçar o time para o restante da temporada. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Não deixe de se inscrever. Dê o like, solta o dedo no like, ativa a notificação. E se quiser ajudar de maneira financeira, o Pix está aí na descrição. Beleza? Um beijo, forte abraço e fui!